Olá, bem-vindos ao curso Despertar da Intuição. Esse curso foi gravado online, ao vivo. Nós fizemos pequenas edições para que ficasse mais agradável para quem vai assistir a gravação. Eu espero que você aproveite esse conteúdo. Eu sou a Aline Lima, da Casa Tátiva, e esse curso teve a participação especial de Alexandre Lima, professor de yoga, e da Bruxa Boa, uma loja esotérica bem especial. Eu espero que você aproveite o conteúdo e seja muito bem-vindo ao Despertar da Intuição. Muito bem, então a intuição é essa ferramenta que nós temos de pressentir as coisas, essa ferramenta que nós temos de tomar conhecimento direto pelo que não é visível ou pelo que não foi dito, mas que através desta faculdade a gente consegue perceber. O exemplo, então, que eu dei é a tristeza por trás de um sorriso. E às vezes eu posso conhecer essa pessoa, o que obviamente facilitaria as coisas, porque se eu conheço muito bem, se é minha grande amiga, existe uma interação até energética que acontece entre nós, que pelo que ela fala, pelo jeito que ela age, como eu conheço o comportamento dela verdadeiramente feliz, eu vou conseguir perceber que aquele comportamento não é o comportamento verdadeiro de quando ela está feliz. Mas a intuição, ela não está limitada ao que o meu racional, né, que o meu esse conhecimento tão tangível. Não, a intuição, ela é mais sutil, então eu consigo sim intuir a tristeza por trás de um sorriso, mesmo em alguém que eu nunca vi na vida. A gente consegue ir para uma entrevista de emprego, falar com um entrevistador que nunca viu na vida, e mesmo que ele te trate super bem, educadamente, tem alguma coisinha que nos diz se existe verdadeiramente por aquela pessoa uma chance de contratação ou não. Muitas vezes a gente vai na entrevista e fala assim, pô, ele falou que gostou, falou que vai me retornar, falou que eu tenho chance, mas não sei, tive a impressão que ele já tem outra pessoa em mente. Então, a intuição, ela independe que eu conheça, que eu tenha um pré-conhecimento daquele cenário ou daquela pessoa. A intuição, ela funciona de outra maneira, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é compreender o que é intuição. É uma habilidade, é uma faculdade de perceber as coisas que não estão visíveis, que não são expostas diretamente aos meus olhos, ou aos meus ouvidos, ou aos meus sentidos direto, meus 4 sentidos. Então, foge dos meus 4 sentidos, mas ainda assim eu tenho um conhecimento direto do que está por trás daquilo. Isso é a intuição. E daí o que a gente tem que ter em mente? Que a intuição, deixa eu dar um stop. A intuição, ela acontece o tempo todo. Nós estamos o tempo todo intuindo informações, intuindo coisas. O que acontece é que no dia a dia, nossa mente ativa e reativa está ocupada ou super ocupada com outras coisas. Mas o tempo todo, essa nossa faculdade, essa nossa habilidade está em funcionamento. Ela não fica dormindo enquanto eu tomo café da manhã, ela não fica dormindo enquanto eu faço esse curso. Não, ela continua operante e ativa em tudo que eu faço. O que acontece é que, às vezes, eu não estou acordada, não estou desperta ou não estou presente para escutá-la, ok? Ou seja, eu estou escutando tudo menos a minha intuição, mas ela não liga e desliga, ela está sempre por aqui, ok? Então, é a intuição. Agora, Aline, mas então ela está sempre ativa, mas às vezes a gente não escuta e às vezes a gente escuta? Sim. E o que ajuda você a escutar ou você não escutar a sua intuição?
Depende das suas atividades e como está a sua mente, como está o seu pensamento. Então, a gente vai pegar um respaldo científico sobre os impulsos cerebrais. Então, a gente vê que conforme nós estamos em pensamento mais agitado, menos agitado, o impulso cerebral muda. Quando a gente fala de intuição, um impulso cerebral que está com maior movimento, ou seja, com maior ciclos por segundo, mais turbulento, mais agitado, vai fazer com que eu escute menos essa parte mais sutil, que é a minha intuição. Enquanto, ao tempo que eu estou mais tranquila, mais relaxada, portanto, mais receptiva, eu consigo entender com mais clareza, eu consigo escutar essa intuição funcionando em minha vida. E daí o que a ciência então nos diz sobre os impulsos cerebrais? É o que a gente enxerga nesta tela aqui, onde essa frequência cerebral, esses impulsos cerebrais estão divididos em algumas camadas. Bom, a gente tem a camada, vamos falar nessa que nós estamos agora, já. Essa que nós estamos agora, neste momento, é a frequência beta, o que faz com que nós estejamos ativos. Então, nós estamos aqui, todo mundo está me escutando, eu estou falando, a gente está prestando atenção, estamos adquirindo novas informações, pensando, comparando com as que já temos. Então, o nível beta de frequência cerebral é o nível onde a gente está ocupado, a nossa mente está ocupada, a gente está concentrado, a gente está alerta, escutando os barulhos, se alguém passar aqui a gente vai ver. Então, nós estamos em estado de alerta, concentrado, ativo, pensante, ok? Quando a gente relaxa um pouco mais, a gente vai para o nível de frequência cerebral alfa. Alfa é aquele que todo mundo conhece, estava em alfa, como se tivesse, a pessoa quando fala isso é como se estivesse em outra realidade, estivesse no mundo da lua, mas não é isso que quer dizer. Estar em alfa é que você está mais relaxado, mais tranquilo. É o primeiro estágio, é o primeiro estágio da meditação. Em uma meditação, a gente vai mais profundo que isso. É possível ter uma profundidade de relaxamento, né, de ciclos por segundo, ainda mais lenta, vamos dizer assim. Mas o alfa é o primeiro momento, né? Então, comecei a relaxar, eu começo a entrar em alfa, onde a gente tem aí de 9 a 14 ciclos por segundo na nossa frequência cerebral. Aqui, então, eu estou começando a minha meditação e no que eu relaxo, eu começo a expandir um pouco mais a minha consciência, minha intuição se expande também um pouco mais e eu consigo captar sinais, insights, eu consigo captar mais informações num nível mais expandido de consciência. Se eu entro num relaxamento ainda mais profundo, eu entro na frequência cerebral de teta, onde os ciclos por segundo estão entre 4 e 8. Em teta, eu tenho um profundo relaxamento, uma profunda meditação. Aqui, a maioria das pessoas, quando entram em teta, estão dormindo, ok? Mas é um dormindo que ainda tem movimento. Você vê que se você olhar para a pessoa que está dormindo, ela geralmente está sonhando. Então, dependendo do sonho, mesmo com os olhos fechados, mesmo dormindo, a gente vai perceber que os olhos se mexem embaixo das pálpebras, o corpo um pouco mais, como pequenos espasmos. Então, ela está em teta, a maioria dormindo, mas necessariamente dormindo, não. Muitos, principalmente com treino e prática, conseguem estar despertos em frequência teta, ou seja, eu estou relaxada, significa que os meus 4 sentidos direto estão levemente mais adormecidos, para que na verdade, meus 5 sentidos estão mais adormecidos, para que o meu 6º sentido
que é a intuição, esteja mais desperto. Então, o que acontece é que a pessoa não treinada ou não acostumada, quando entra nessa frequência teta, acaba dormindo, porque a única, ainda mais numa vida corrida, né? Mais ou menos assim que funciona. A gente tá sempre fazendo alguma coisa, falando com alguém, trabalhando, a gente está sempre fazendo alguma coisa. Quando a gente para, pá, dorme, né? Então você vai imediatamente para teta capote. Não é verdade? Capotou. Por quê? Porque está acostumado a sempre fazer algo, sempre correndo, sempre agitado. Quando para, o cérebro fala, já sei o que você vai fazer, dormir, porque o registro que o teu cérebro tem é que se você não está agitado, é porque é hora de dormir. Então, ele já vai no automático. Mas é sim possível chegar em teta desperto, ok? Não necessariamente dormindo. Mas existe um nível ainda mais e mais profundo que o teta, que é o delta. Delta, onde a gente tem de 1 a 3 ciclos por segundo, seria aquele sono bem profundo, aquele assim, sabe quando a gente fala assim, ó, desmaiei, eu tava num estado que é assim, tem gente que eu morri e ressuscitei no dia seguinte. Porque o delta, ele é realmente um sono profundo. E é um sono fantástico, porque ele é tão profundo que ele recarrega as energias de uma maneira fantástica. De 1 a 3 ciclos por segundo. Porque menos que 1, o cérebro não tem nenhum impulso, nenhuma frequência, então podemos dizer que você está à beira da morte ou já foi, não é verdade? Porque, enfim, tem que estar em funcionamento. É sim possível dizer que boa parte das pessoas que estão, os estudos dizem que quem está em coma está com o cérebro no nível, a frequência cerebral em delta, ou seja, o cérebro está em funcionamento, mas como em delta a perda de consciência corporal, seria dizer que o estado de coma deixa a frequência cerebral em delta. Mas não necessariamente isso acontece quando você está em coma. Você pode dormir e chegar até níveis tão profundos dentro do seu sono. Os grandes praticantes de meditação, já aí com um treino, com um nível avançado de prática de meditação, conseguem em meditação atingir desperto o nível delta, né? Então, desperto porque está consciente, mas num nível tão e tão profundo que entra em delta, ok? Então, é possível, só requer muito treino. E daí eu vou falar de gama agora, e daí eu paro um segundinho para escutar da Andrea as dúvidas ou algum comentário que vocês colocaram no chat, tá bem? Gama já trata de uma frequência, é o oposto. Então, em vez de relaxar, eu vou para o topo da agitação. Então, gama, onde a gente tem aí mais que 30 ciclos por segundo em frequência cerebral, significa que nós estamos em grande atividade mental. Muito estresse, muita preocupação, em momento de perigo, que eu tenho que tomar uma decisão super rápida para resolver o problema ou para a minha sobrevivência. Então, a frequência cerebral vai para o topo da agitação e isso é fundamental para o ser humano porque ajuda em nossa sobrevivência. A grande história dentro desta frequência cerebral para o nosso curso de hoje, que é o Despertar da Intuição, é para que nós tomemos conhecimento de que quanto em maior atividade mental, menos eu consigo estar desperto ou atento para a minha intuição. Se eu estiver com a cabeça a 1000 por hora, muito provavelmente eu não vou escutar o que a minha intuição está dizendo.
Por que muito provavelmente? Porque não é que é impossível, mas dificulta realmente muito. Por quê? Porque o cérebro, ele está preocupado em tomar uma decisão urgente para que você sobreviva. Então, é quase como a nossa mente reativa. Sabe aquela de bateu, levou? Então, ele não para, quase que, né, num nível muito, nível ainda mais elevado, né, porque aqui é acima de 30 ciclos por segundo, quando a gente põe isso num extremo, eu nem sequer penso, eu simplesmente tenho reação às coisas. É aquela hora, fiquei tão louca de raiva que ceguei e nem vi o que fiz, nem pensei no que estava dizendo. Então, um aumento exagerado de ciclos por segundo em nossa frequência cerebral, ou seja, de gama, esse nível extremo faz com que eu nem sequer pense. Ou seja, se eu não estou escutando nem a minha razão, que dirá a minha intuição, tá bem? Então, gama, ele vai desde uma superatividade, resolução de problema, olhando aqui todos, fazendo a conta da financeira para as contas do mês, tá certo? Tá lá com todo o dinheiro que entra, com todo o dinheiro, as contas que tem para pagar, e você tá ali pensando, fazendo a ginástica. Então, ali você tá em uma grande atividade mental, mas você não está cego, né, a sua razão, nem a sua intuição. Então, o gama, o nível gama, ele tem esse limite um pouco maior. Ele pode ser simplesmente essa hiperatividade mental, mas ele também pode ser uma atividade mental tão acelerada que eu perco até a minha habilidade de pensar. Eu simplesmente tenho reação às coisas, sem qualquer pensamento lógico por trás de minhas ações. Então, já entendemos que se eu estou aqui tentando decidir como é que eu vou arrumar dinheiro para pagar as contas, a chance de eu escutar minha intuição é um pouco menor. É aquela história da gente fala, não, calma, dá um passo para trás para você enxergar tudo mais ampliado, e daí você vai conseguir pensar e ter as ideias. Mais ou menos a mesma coisa. Enquanto você está ali numa atividade mental hiperacelerada, tentando resolver, né, nervosa por aquilo, esses grandes insights, esses pressentimentos, têm dificuldade de chegar até você. E daí a gente entra numa pergunta bacana, que é assim, Aline, e tá bom, então intuição. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, tem gente que diz que nem tem. Os mais céticos vão falar, intuição. O negócio para mim é o seguinte, 1 mais 1 é 4 e pronto. Não, impossível, né? 1 mais 1 é 2 e pronto. 2 mais 2 são 4 e pronto. Então, como funciona isso? Tem gente que não tem intuição, tem gente que tem mais, menos. Todos nós temos a habilidade, todos nós temos a capacidade de ter e escutar e despertar e usar a nossa intuição. Então, não é algo para poucos, muito menos para alguns, é algo para todos. Todos nós, seres humanos, temos essa faculdade. Por que tem gente que tem mais, por que tem gente que tem menos? Prática. A pessoa que consegue no seu dia a dia usar ferramentas como a respiração, como a meditação, que vão ajudar a que a pessoa não esteja num nível tão descontrolado de atividade mental, fatalmente vai acessar mais a sua intuição. Então, é o comportamento diário, a prática diária daquela pessoa que vai fazer com que ela tenha mais ou menos intuição. Vamos fazer uma coisa? Vamos pensar naquelas velhinhas que têm os pressentimentos de tudo do passado. Onde que elas viveram? Não era no meio da reunião executiva dos acionistas.
não é verdade? É aquela veinha que estava lá no mato, você tinha que atravessar do barco, né? Ou seja, ela estava num comportamento, numa atividade mental que permitia com que ela escutasse essa intuição de uma maneira muito clara e presente. Aí, Aline, mas então eu vou ter que me mudar lá para os confins do Amazonas? Não, claro que não. Mas se a gente pensar no dado histórico que nós temos, é lá que a gente vai encontrar aquelas pessoas fantásticas com uma intuição, uma clarividência, uma percepção, um pressentimento de futuro, de passado, de compreensão do invisível de uma maneira muito intensa. O fato, ela é assim, não é porque ela vive lá escondida no meio do mato, sem ninguém. Não, é porque ela consegue manter um comportamento de tranquilidade e de presença. Porque ela não está no futuro, ela não está no passado, ela está no presente. O futuro traz ansiedade. Ansiedade aumenta nossa frequência cerebral. Passado traz ou preocupação, traz um deslocamento da minha consciência, o que também não vai facilitar com que eu escute a minha intuição. Então, o segredo não está que ela morava num lugar distante. O segredo está no comportamento que ela tinha, né? Porque hoje em dia não tem tantas pessoas assim, naquele local. Agora, óbvio que é mais fácil se manter numa frequência tranquila num local controlado, sem estresse. Ok? É mais fácil, mas não é uma dependência. Você consegue se manter num estado presente, num estado tranquilo, pensante, mesmo em ambientes mais descontrolados ou conturbados. É claro que se isso influenciar ou colocar em risco a sua sobrevivência, imediatamente você vai para a gama e tem que ir para a gama. Por quê? Porque a sobrevivência se está caindo aqui o teto do apartamento, é sobrevivência, não tem que pensar em nada, eu tenho que sair correndo, ok? Então, quando é sobrevivência, tem que ir mesmo para a gama, mas no dia a dia, se eu não estou correndo risco ou perigo de vida, eu não preciso estar cega em gama. Eu preciso estar presente e consciente. E daí eu vou conseguir escutar a minha intuição. Então, quem tem mais intuição, quem se mantém mais tempo num estado mais presente e tranquilo de consciência. Sabendo que isso não é constante, pois quando eu preciso sobreviver, ou mesmo dormir, eu tenho que caminhar entre os diferentes níveis de frequência cerebral, tá bem? Então, a intuição é para todos. E tem alguns dados que nos ajudam e que confirmam, dados, informações, conhecimentos que confirmam essa história, de que todos nós temos essa habilidade. Um conhecimento que vem nos confirmar essa história para nós é o estudo dos... né? Então, o nosso corpo tem milhares de pontos e centros energéticos. Os mais conhecidos são... Tem um chakra em especial que é chamado do chakra frontal ou terceiro olho, ou ajna, é um que fica exatamente neste ponto aqui, ó, em cima do nariz, entre minhas duas sobrancelhas, que é nesta cor aqui mais violeta, em verdade é um azul anil, marcando bem esse ponto aqui. Então, o chakra, que na verdade é um vórtice de energia, de captação, de canalização de prana, de energia, ele vai fazer com que esse chakra, ele é um chakra mental, e esse chakra, ele traz a captação energética que facilita, que dá abertura a estas
a este sexto sentido. Então, não é à toa que esse sexto chakra, o chakra frontal, é muito ligado à intuição, à clarividência, por isso chamado de terceiro olho, porque o que os meus dois olhos não veem no mundo físico, o meu terceiro olho vê no mundo invisível, tá certo? Então, o estudo dos chakras vem nos dizer que tem um chakra em específico que tem a função mental, a função desta conexão mais psíquica, mais intuitiva. E todo mundo tem todos esses chakras. Não existe uma pessoa que nasce no mundo sem algum dos chakras, tudo bem? Todo mundo tem o chakra básico, umbilical, plexo, todo mundo nasce com todos os chakras. Então, não existe um ser humano sem o chakra frontal. Se todo mundo tem chakra frontal, obviamente, tem esta capacidade psíquica intuitiva. Então, isso é o conhecimento dos chakras, que obviamente é muito mais profundo do que esses 2 minutos que eu falei sobre o chakra, mas esse conhecimento vem confirmar como sim é uma habilidade que todos nós, todo ser humano possui. Ok? Existe um outro conhecimento que vem ajudar também a confirmar isso, que é o da glândula pineal. E, curiosamente, a glândula pineal, se vocês olharem aqui no desenho, ela fica bem no meio do nosso cérebro, ela liga os 2 hemisférios de nosso cérebro. E se a gente olhar aqui no chakra, olha aqui o ponto que esse chakra está se encontrando aqui, ó, com, né, o Kundalini, com essa subida energética que passa por todos os nossos chakras. Tem um ponto aqui, ó, vocês conseguem ver um X, né? Então, o nosso chakra frontal e o nosso eixo energético. Este ponto aqui é este cara aqui. Então, esse vórtice energético do nosso chakra frontal, que passa por aqui, ele encontra exatamente no centro do meu cérebro a glândula pineal. A glândula pineal, por muito tempo, foi ridicularizada. Não, mentira, não foi ridicularizada. Mas ela foi dada como uma glândula inútil, que não servia para nada, não tinha função nenhuma. Subestimada, isso, foi subestimada. Né? Com o tempo e com os estudos, embora ainda exista algumas controvérsias, diferentes opiniões dos pesquisadores sobre isso, mas o que a gente tem hoje de informação é que essa glândula pineal ela é responsável pela produção de melatonina no nosso organismo. E que a melatonina é um hormônio hiper importante para o nosso sono. E que essa produção de melatonina acontece quando há ausência de luz, ou seja, quando está escuro e quando a gente dorme, ok? Então, é quando quando essa glândula pineal começa a fazer esta produção de melatonina e essa produção de melatonina vai ajudar no nosso sono. E o nosso sono é o que vai ajudar a regular todo o metabolismo de nosso corpo. Então, se eu não durmo bem, eu não recarrego, meu corpo começa a funcionar capenga. Por quê? Porque quando eu durmo em ambiente escuro, a minha glândula pineal começa a produzir melatonina, que vai garantir esse descanso, ok? O que a gente vê aqui também, com essa história de escuridão, né, da ausência de luz para que a glândula pineal funcione na produção desse hormônio, é que hoje em dia é algo que a gente negligencia um pouco também. São os casos, por exemplo, de pessoas que dormem com a televisão ligada.
ou ainda que tem aparelhos que ficam no quarto sempre com uma luzinha. Às vezes a televisão, quem tem televisão no quarto, está com a televisão ligada, está desligada, mas tem aquele pontinho azul, aquele pontinho vermelho. São pontos pequenos ou grandes de luz no momento em que a gente vai descansar. Qualquer luminosidade que exista no ambiente onde a gente vai dormir e descansar, vai, de alguma maneira, restringir, limitar o funcionamento de nossa glândula pineal, que está diretamente ligada à nossa intuição, por isso ela está exatamente nesse ponto que está relacionado com o chakra frontal, o chakra da terceira visão. Nós falamos sobre as frequências cerebrais, ou seja, se eu não relaxo, se eu não descanso de verdade, eu não consigo reabastecer a minha energia, e se eu não estou com a energia reabastecida, eu não consigo focar no tempo presente, eu não consigo ter durante o dia a tranquilidade que eu preciso entre estar desperto e ativo para que todo o meu corpo funcione bem. Então, a glândula pineal, que pega então nosso terceiro olho e que é responsável pelo nosso descanso, precisa de nossa atenção. O ideal é então que a gente realmente, quando for parar para dormir, pare de verdade, se coloque num ambiente silencioso, com zero luminosidade ou a menor luminosidade possível, porque isso vai desenvolver a nossa glândula pineal, vai aumentar a nossa intuição e vai nos deixar mais desperto durante o dia. Menos cansado, menos estressado. E se eu estou menos estressada, minha frequência cerebral não fica oscilando toda hora para a gama e eu consigo escutar a minha intuição. Todo mundo tem essa glândula pineal. O que acontece é que ela está meio atrofiada, né? Em nosso mundo moderno. Por isso que, em muitos casos de estudo do passado, ela foi considerada como uma glândula sem função direta. Lógico, ela é responsável pelo hormônio da melatonina, então ela vai funcionar, mas a capacidade da glândula pineal é muito maior que isso. E pela falta de uso, ela atrofiou para fazer o mínimo necessário. E mesmo o mínimo necessário a gente negligencia ainda, deixando uma televisão ligada no quarto, certo? Alguns estudos místicos bem bacanas vão dizer que a nossa glândula pineal, ela parece uma pirâmide. Outros vão dizer que parece um grão de ervilha. Mas num estudo da geometria sagrada e pelo formato e energético, enfim, da glândula pineal, algumas escolas vão colocar aí a glândula pineal como uma pequena pirâmide no meio do nosso cérebro. O importante é saber onde é que ela está. Por quê? Porque mais para frente eu vou falar de uma ferramenta que a gente pode usar a nosso favor para despertar a intuição, que está em sentir e visualizar essa glândula pineal. Então, é muito importante que você entenda onde ela está. E, obviamente, o teu raciocínio entenda a importância dessa glândula pineal. Ela vai ajudar na sua intuição e vai ajudar no seu descanso para que você esteja desperto durante o dia e possa escutar a sua intuição. Então, ela está bem aqui, ó. Se você pegar e imaginar que o seu cérebro está aqui, bem no meio dele está a glândula pineal, tá bem? Você vai ver que quando a gente começa a pensar nela, parece até que a cabeça tem um pedacinho assim que parece bem lá dentro da nossa cabeça, que parece vibrar, ter uns choquinhos de energia, assim, uma vibração. É bem interessante. Então,
todo mundo tem essa glândula. Então, é um outro conhecimento. Olha, todo mundo tem o chakra frontal, todo mundo tem a glândula pineal. Então, todo mundo tem essa habilidade, todo mundo tem essa faculdade que é a intuição. Como que a gente, com base nesse conhecimento de chakras e de glândula pineal, a gente se ajuda no despertar da intuição. No caso da glândula pineal, dormindo no escuro, num ambiente controlado para poder descansar de verdade e ter uma produção maior de melatonina. No caso dos chakras, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quais tipos de exercícios trabalham esse chakra frontal. Mas fica provado por 2 estudos sérios que todo mundo tem. Então, a intuição e o desenvolvimento dela não exclui nenhum humano, ok? Mas o que vai deixar ela mais latente ou menos é o uso e o teu comportamento diário em cima daquilo, ok? Então, agora a gente vai chegar vou fazer a pergunta que vale $1 milhão. Será que vocês já sabem que pergunta que é? Quem souber responder essa pergunta, ó, ela vale $1 milhão. Como eu... Ó, não é seu, é sei, tá escrito errado. Como eu sei que é intuição e não coisa da minha cabeça? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Aline, como eu sei que foi a minha intuição e não algo fruto da minha imaginação? Como eu sei que eu não influenciei pelos meus sentimentos aquela minha intuição? Como que eu sei que não é da minha cabeça? Essa é a pergunta de $1 milhão. Sabe por que ela é tão valiosa? Porque não existe uma fórmula matemática que eu possa ensinar vocês. Não existe eu falar o seguinte, olha, quando for azul, é porque é coisa da sua cabeça. Quando for é porque é intuição. Não existe uma fórmula matemática desta maneira, ok? Mas é a dúvida de todo mundo. Ou seja, aquele pressentimento que eu tive, será que não é porque eu tenho medo de? Será que não é porque eu penso? Será que não é por conta de minhas verdades absolutas? Porque eu sei que a intuição não é da minha cabeça. A bem da verdade é que se o chakra é na glândula pineal, a resposta é da sua cabeça. Primeira coisa, só uma piadinha para vocês não dormirem aí no curso, porque está na cabeça essa glândula. Então sim, obviamente, da sua cabeça. Mas como não é algo inventado pelos seus medos, pelo seu padrão social, ok? O que eu escutei de um sábio que eu respeito muito é que a intuição, ela vem antes do processo lógico da razão. Por isso que em muitas meditações, em muitas vivências, a gente fala, a primeira resposta que vier em sua mente é a certa, porque a intuição, ela vem antes da lógica racional. E é nessa lógica racional que você questiona, é nessa lógica racional que você coloca seus padrões sociais, que você coloca os arquétipos pré-criados e julgadores da sua mente, é nesta razão que você coloca o seu ego, porque o ego nada mais é do que você querendo a sua vontade em ser mais, em parecer mais, em ser importante, em competir, em ser reconhecido, enfim. Então, a intuição, ela vem antes, que seja 1 segundo, mas ela vem antes. Então, é como um pensamento, como um pressentimento. A intuição, ela vem como uma verdade imediata, num estalar de dedos, antes de todo o julgamento racional. Ok?
Então, como que a gente sabe que não é coisa da nossa cabeça? Porque ela é a resposta que vem primeiro. No momento em que eu começo, mas será que não é por isso? Será que não é por aquilo? Eu já entrei num processo racional de atividade mental. Então, a intuição, ela vem como uma luz, como um flash, antes do questionamento. É claro que autoconhecer-se, saber quais são os seus pré-julgamentos, quais são os catálogos que você já criou em sua mente, quais são os medos que você possui, tudo isso vai ajudar para que na compreensão isso não se torne uma turbulência dentro da sua cabeça, que vai fazer com que você questione o tempo todo a sua intuição. Mas a intuição, via de regra, é aquela luz, aquele estalo que vem primeiro, ok? Se ele veio depois, não, fulano isso, fulano aquilo, então eu tô com a intuição de que, fulano me falou isso, depois eu vi ele fazendo tal coisa, eu tô com a intuição de que ele vai aprontar. Não, está depois, não. A intuição, ela não vem depois, ela vem antes. Eu olho para aquele cenário e tem coisa aí. Ok? Processo racional que vem da intuição depois, não. Isso daí é a lógica do teu raciocínio que está te trazendo aquela verdade. Então, a intuição é como um flash que vem antes da atividade mental. É assim que você sabe se foi intuição ou não. Ok? Mas como eu falei, conhecer-se um pouquinho, a gente já falou como funciona a glândula pineal, o chakra, a intuição, esse estalo, mas ajuda também conhecer o que atrapalha. Já falamos um pouquinho, esses pré-julgamentos, esses arquétipos. Então, quanto mais nós quebrarmos essas pré-verdades em nossa mente, mais fácil ficará de não questionar tanto a nossa intuição. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Muito bem. Então, o que são essas pré-verdades? Essas pré-verdades diz que todo homem barbudo, de cabelo e barba branca é um sábio. Não, pode ter gente que é careca, faz a barba todo dia e é um sábio também. Que todo homem vestido de branco é um curador, seja pela medicina convencional ou pelas terapias alternativas, ele é um curador que compreende a vida e que respeita o ser humano. Não, tem gente que usa branco e trata mal velhinho. Todo rapaz de boina ou é português ou pinta quadros. Não, ele pode só usar boina. Então, a gente tem uma série de pré-conceitos dentro da nossa cabeça. E esses pré-conceitos dificultam a nossa intuição. Porque ele cria uma reação mental direta, uma resposta automática para as coisas. E isso, obviamente, entrar no automático, eu simplesmente não estou escutando nada da minha intuição. Eu não posso estar no automático. E todos esses pré-julgamentos me deixam no automático. E daí eu fiz uma coisa interessante ontem à noite. Eu entrei no Google e escrevi homem de sucesso. E apareceu esse cara aqui, ó. Este moço jovem, né? Todo de terno, um terno na estica, né? Você vê que tem um super caimento, essa cara, assim. Então, homem de sucesso no Google, que é hiper usado por quase, né, por todo mundo, e que tem um preconceito social geral, ok? Porque o Google ele faz essas buscas por um fluxograma que traz ali, pela busca da maioria das pessoas, e enfim, e quando aparece na primeira tela Google Imagens homem de sucesso, aparece esse cara. Isso é um pré-julgamento. Por quê? Porque tem homem de sucesso que não é assim. Tem homem de sucesso que usa dread.
ok? Então, são arquétipos. Quanto mais a gente parar para perceber quais são os nossos pré-julgamentos, quais são as nossas respostas automáticas, mais eu quebro essas respostas automáticas e tenho um acesso mais claro à minha intuição, né? Eu perco esse medo, esse receio de influenciar a minha intuição pela razão pré-julgadora, ok? E daí eu coloquei mulher de sucesso. E apareceu essa moça aqui, também de terno, com subalternos, né? Então, com certeza, líder de uma equipe ou de uma posição considerável. Existe muita mulher de sucesso que não é assim. Curiosamente, não apareceu na tela inteira uma mulher de sucesso com cabelo curto. Tudo para a gente pensar, tá bem? Preconceito. Pode ser que isso não seja uma verdade para vocês, mas é verdade para muita gente. E se questionar isso é saudável, porque às vezes não é uma verdade para você, mas se você para pensar de verdade, porque isso está tão grudado na sociedade, que talvez valha a pena se questionar. E daí eu coloquei, e daí me chamou a atenção, porque dentro de mulher de sucesso apareceu essa outra figura aqui, ó, uma mulher e um homem numa queda de braço. O que é, olha que pré-julgamento terrível. Então, mulher de sucesso é aquela que ganhou em força do homem, né? Pré-julgamentos, tá? Primeira tela do Google. E daí eu coloquei homem intelectual. E apareceu este cara aqui, ó. Curioso. Todas as figuras de todas as pessoas intelectuais em imagem na tela da busca usam óculos. Ok? Pré-julgamentos que nós temos. E daí a gente olha um cara de óculos e fala, deve ser inteligente. Né? Isso está incrustado, tá meio que profundo no inconsciente coletivo, né? Mas que não ditam verdades, ok? Já diz o ditado, quem vê cara não vê coração. Então, quanto mais nós quebrarmos esses pré-julgamentos, mais fácil fica de ter clareza sobre a nossa intuição. Outra coisa, além desses julgamentos, esse padrão social, algo que impede consideravelmente a nossa habilidade de despertar e escutar a nossa intuição é o medo e a ansiedade. Porque os dois disparam em minha mente processos automáticos de atividade mental. O medo é aquele que não vai deixar com que eu escute a minha intenção, porque vai jorrar o meu cérebro com perguntas duvidosas e geralmente limitadoras e negativas. Mas será que ele gosta de mim? Mas será que ele isso? Mas será que eu vou conseguir? Mas tem tanta gente melhor que eu. Então, o medo desencadeia uma enxurrada de atividade mental, de pensamentos negativos que me impedem de pensar de verdade. Se me impede de pensar de verdade, imagino tanto que me cega ou me ensurdece para escutar a minha intuição. A ansiedade é a mesma coisa, porque eu fico tão ansiosa que eu saio do presente completamente, me projeto para o futuro e na ansiedade do que vai acontecer, do que vai falar, de como vai ser e de será que eu vou conseguir e será que ele está pensando o quê? Mas o que está acontecendo no mundo? E tem 50 mil cursos gratuitos agora na internet, qual que eu vou fazer primeiro? Então, essa ansiedade cria exatamente o mesmo efeito do medo. Ele jorra, ele inunda, ele afoga minhas capacidades intuitivas, porque ele aumenta minha atividade mental descontroladamente. Então, quanto mais nós trabalharmos, compreendermos e nos curarmos destes itens, mais fácil fica
o acesso, o despertar, o desenvolvimento da minha intuição. Ok? Muito bem. Dá trabalho, né? Tem que olhar para dentro, dá trabalho, mas fará uma grande diferença. Então, agora eu já sei como funciona, o que é a intuição, eu já sei que eu tenho os chakras e eu tenho a glândula pineal para explicar tudo isso e dizer que eu tenho total capacidade de ser uma pessoa super intuitiva, porque eu não nasci sem chakra frontal, eu não nasci sem glândula pineal, ok? Então, que ferramentas a gente pode conseguir, a gente tem à nossa disposição para facilitar e despertar essa intuição. E daí, bom, primeiro, já tudo que a gente falou está diretamente ligado, tá certo? Então, dormir, ficar em relaxamento, não ter ansiedade, não trabalhar esses medos, tudo isso faz parte das ferramentas para você desenvolver a sua intuição. Tudo que nós falamos até agora faz parte da sua compreensão para que você desperte a sua intuição. O que eu entro para dizer agora é que existem ferramentas externas, algumas internas, que colaboram para que esse despertar aconteça mais rapidamente, ok? Por exemplo, a meditação. A meditação, a prática frequente da meditação vai trazer um despertar que é uma rampa, assim, ó, um foguete de despertar da intuição. Meditar vai ajudar em muito. E quando eu digo de uma frequência nessa prática, é porque não existe milagre, pessoal. Não existe um remedinho que eu vou receitar e indicar aqui para vocês, que vai, pá, de repente, a sua glândula pineal tá fortona, toda desenvolvida, e você sabe tudo, pressente tudo. Não tem milagre. É igual ir na academia. Para você ficar forte, é todo dia lá malhando. Não é diferente. Então, não tem milagre. Mas ela já está aí, é só você começar a usar, que todo dia, quando você exercitar, praticar um pouquinho, ela fica mais forte, todo dia um pouquinho mais forte. Em pouco tempo, você já conseguirá ter grandes insights, você conseguirá perceber coisas que vão te deixar de queixo caído, mas tem que começar. Então, a meditação como uma prática diária vai ajudar muito. Eu vou mandar para vocês por e-mail alguns vídeos do YouTube que falam de meditações simples e curtas que vocês podem colocar em prática diariamente e usar como uma ferramenta poderosíssima para despertar a intuição. Se eu for contar para vocês de tudo que eu já estudei, se eu for contar, olha que desde que eu desde que eu criei a habilidade como ser humano de escolher os próprios livros que eu gostaria de ler, eu já estudo esses assuntos místicos, esotéricos, intuitivos, tá certo? Desde que eu ganhei consciência de falar esse livro que eu quero ler, esse curso que eu quero fazer, eu tô nessa estrada. Então, olha, de tudo que eu já pesquisei, que eu já testei, a maior ferramenta, mais potente, mais super para o despertar da intuição está na meditação. A meditação vai fazer com que você entre em estados mais profundos de consciência e a frequência da meditação vai fazer com que o seu cérebro se adapte a este caminho mais profundo de consciência. Ao estar adaptado, ao estar consciente, ao ter praticado este caminho, ele vai acessar este caminho com mais facilidade, até que vai chegar uma hora que eu não estou sentado
parada em meditação, mas eu estou em estado desperto de consciência, trabalhando, comendo, tomando banho, eu estou presente. A meditação nos deixa em tempo presente, e em tempo presente, a minha consciência está desperta. Em tempo presente, a minha intuição está com os canais completamente desobstruídos para que eu consiga ter esses pressentimentos, este conhecimento direto. Então, a meditação, eu vou falar de várias coisas que ajudam, assim, recomendo que vocês usem todas as ferramentas, mas eu vou dizer que de tudo que eu já vi, a meditação é aquela que traz um resultado mais efetivo. Não existe milagre. Eu já vi milagres nesse sentido acontecer. Na verdade, eu diretamente vi uma vez, né? Uma moça que de repente despertou do nada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ela quase ficou louca. Nós não estamos prontos para amanhã ver tudo. Nós não estamos prontos para sair do 0 para o 1 milhão. Imagina se tivesse uma maneira, você é Mushiba, e tem uma maneira de eu te injetar um monte de coisa que de repente amanhã você fica fortãozão. Sabe o que vai acontecer quando em um minuto você acorda bem forte? A hora que você levantar para dar um primeiro passo, você vai cair. Porque o teu cérebro, a tua forma de compreender seu corpo, a tua forma de entender a vida, não está habituada com aquilo. Dá tilt, dá pane na cabeça. Ok? E foi o que aconteceu com essa moça. De repente, ela olhava para as pessoas e não via mais as pessoas, ela via cores. Ela via cores bonitas e via cores escuras. Ela ficou maluca. Teve que procurar ajuda. Então, pensa que nosso corpo está se habituando a tudo isso. Então, um processo de expansão da consciência, num passo a passo diário, é saudável para o corpo, é saudável para a compreensão, é saudável para a mente, ok? E a meditação é a melhor ferramenta. Existem meditações simples, existem meditações mais curtas, e o que faz a meditação funcionar é a persistência, é o fazer um pouquinhozinho todo dia, e já você está conseguindo atingir realmente graus profundos de meditação. A meditação, ela funciona pelo nosso impulso cerebral. Todo mundo tem cérebro, então qualquer um pode meditar, não importa o quão ativo, não importa qualquer desculpa que você der para você mesmo. A gente volta para o slide anterior de arquétipos, onde você se colocou uma pré-verdade de que você não consegue. Você tem cérebro. Teu cérebro navega nas diferentes frequências. Então, sim, você consegue meditar. Seu cérebro só não sabe como. Então, você precisa ensiná-lo. Como que se ensina o cérebro? Treinando, ok? Então, meditação. E eu vou mandar um e-mail com uma série de dicas, uma série de coisinhas bacanas para vocês com relação a isso. Uma outra ferramenta que ajuda muito é a visualização de cores. Então, se você todo dia fechar um pouquinho os olhos, relaxar um pouco o corpo e visualizar no seu terceiro olho, nesse ponto aqui, ó, em cima do nariz, entre as duas sobrancelhas, uma luz azul índigo ou lilás, essa é uma cor que traz propriedades de abertura, de expansão deste chakra. É uma cor que tem propriedades de despertar psíquico, intuitivo. Então, se você visualizar essa cor, fechar os olhos e visualizar essa cor como uma cor brilhante, pulsante aqui, ó, bem no seu terceiro olho, essa cor e visualizar essa cor. Aline, eu tenho dificuldade de visualizar a cor. Sabe o que você faz? Você pega qualquer coisa lilás ou azul índigo, uma calça jeans, né, que você tem, olha para a cor, pega um papel com aquela cor, olha para a cor. Fica olhando um tempo para aquela cor.
Vai chegar uma hora que meio que você vai ter decorado aquela cor. Daí você fecha os olhos e aquela cor que você decorou, você vai pensar que ela está aqui, bem no teu terceiro olho. Se você fizer isso alguns minutos por dia, você estará aumentando as suas capacidades intuitivas, desenvolvendo este chakra pela cor. Cores quentes como vermelho, amarelo, laranja, são cores, estou falando isso porque às vezes a gente fecha o olho e começa a vir um tanto de cor, são cores mais de sobrevivência, mais densas em energia, tanto que são cores dos chakras mais baixos. Então é importante que você, quando mentalize aqui, eu até gosto dessa ideia do papel lilás, do papel azul índigo, porque, e até se você não tiver um papel, procura no Google a tela azul índigo, vai aparecer lá a cor, você olha lá para a cor na tela, depois tira o computador de perto e visualiza essa cor, porque é uma cor tranquilizadora, é uma cor que vai atuar nessa diminuição da sua frequência de atividade mental, e além das propriedades vibratórias da própria cor relacionadas a este chakra. Então, azul índigo ou lilás, né? Um lilás pode até ser mais escurinho um pouquinho. Neste chakra, alguns minutos por dia. Outra coisa que ajuda muito é o uso dos cristais. O melhor, tem alguns cristais que são benéficos para este chakra. A ametista, o cristal translúcido e a sodalita são pedras fantásticas para você colocar neste ponto. Então, você se coloca numa posição, né? Passa essa pedra numa água corrente, porque isso vai purificar energeticamente, até poeirinha também esta pedra. Todas essas que eu falei são pedras que não vai estragar nem nada se você colocar em água corrente. E daí, tendo limpado, purificado essa pedra, se coloca numa posição confortável e coloca essa pedrinha bem aqui no seu terceiro olho. Essas pedras que eu mencionei têm propriedades também de abertura de intuição, clarividência, percepção psíquica e trata diretamente este chakra. Existe um outro cristal chamado diamante Herkimer. Eu vou mandar o nome dos cristais para vocês no e-mail, para ficar fácil Apesar que o Google corrige tudo, se ele vê Herkimer de qualquer jeito, ele vai te corrigir com certo. O diamante Herkimer é um cristal fantástico. A celestita também. São cristais fantásticos para o despertar da intuição. Só que eles são cristais de uma frequência muito acelerada, porque os chakras mais altos, eles têm frequência, uma rotação desses vórtices energéticos mais rápidas, ok? Então, esses cristais também. Então, no caso da celestita e no caso do diamante Herkimer, a gente não usa por mais que 5 minutos, porque eles podem dar tontura, tá bem? Ou até insônia, por serem muito acelerados. Então, são poderosos, mas têm que ser usados comedidamente. Então, isso também vai ajudar. Visualizar a glândula pineal se abrindo. Então, você fecha os seus olhos e tenta visualizar aquele ponto que nós falamos. Então, ó, bem aqui, ó, bem no meio, você imagina seu cérebro bem aqui no meio, entrando aqui, bem lá no meio da sua cabeça, você imagina uma pequenina pirâmide. Daí você visualiza que essa pirâmide se torna um botãozinho de flor, ok? Uma cor bacana, se você quiser inserir uma cor, é o verde esmeralda, no caso da glândula pineal. E daí você vai imaginar que esse botãozinho vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo. E vai vibrando, 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 cada vez mais forte, cada vez mais harmonioso, em toda, né? E irradiando essa vibração por todo o seu cérebro. Então, fecha os olhos, imagina lá, o ponto central no meio do seu cérebro, uma pirâmide, uma florzinha verde que se abre e ao abrir desperta, desabrocha,
vibrando harmoniosamente por todo o seu corpo, seu cérebro e depois por todo o seu corpo. São visualizações que ajudam em muito no despertar da intuição. Existem massagens específicas que nós fazemos aqui no nosso couro cabeludo e que também ajudam, para quem quiser estudar, é como o estudo do toque sutil. Então, são toques sutis que você faz no seu couro cabeludo e que despertam como uma massagem que chega exatamente na sua glândula pineal, ajudando a destravar, ok? Sabe quando a gente vai fazer uma massagem destravando? É a mesma coisa. Então, eu vou mandar para o e-mail de vocês uma sequência de massagem, de toque sutil, que a gente faz no couro cabeludo e que funciona como uma massagem, embora sutil, mas muito profunda, que destrava essa nossa faculdade, essa glândula, esse funcionamento dela em nós. Vai por e-mail. É uma ferramenta muito bacana. Aromas. O aroma do chácara frontal é o capim-limão. Então, usar o óleo essencial de capim-limão nos seus aromatizadores de casa, seja difusor elétrico, seja difusor de vareta, vai também ajudar muito. Lembra que no aroma a gente não pode cheirar o tempo todo aquele cheiro, porque ele vai chegar uma hora que ou vai parar de fazer efeito, ou ele vai saturar e vai começar a te dar dor de cabeça. Então, ficar ali presente no aroma do capim-limão 20 minutos por dia, hiper benéfico no despertar da intuição. Além disso, se você puder unir esse aroma para o momento da sua visualização, melhor ainda. São duas forças colaborando para esse despertar, ok? Pessoal, eu vou passar uns 15 minutos do nosso horário, tá bem? Uns 15, 20, uns 20 minutos. Quem não puder ficar, eu mando a gravação, peço perdão aí, eu me empolgo mesmo. Mas quem puder, fica mais um bocadinho, porque vai ser bem bacana, tá bem? Então, o aroma ajuda muito, principalmente se for técnica complementar às outras que eu já mencionei. Olhar para a chama de uma vela, branca ou lilás, porque a cor também vai influenciar. Olhar para a chama da vela pela luz também vai diretamente ao encontro do desenvolvimento da nossa percepção. Ok? De novo, não tem milagre, hein? Tem que fazer, tem que exercitar todo dia um pouquinho e cada vez você vai perceber, todo dia você vai perceber como a sua intuição vai ficando cada vez mais afiada, mais clara, ok? Principalmente porque agora a sua mente racional conhece o processo, já entende que você tem esse trem dentro de você, já sabendo o que te atrapalha, o que te ajuda, e agora ganhando esse monte de ferramentas e ainda com um monte de dica que vai chegar no e-mail de vocês, tá certo? Então, se você se der o prazer e o direito de entrar nessa história, dia a dia você vai sentir a diferença, ok? A respiração. Pessoal, a respiração, assim, é hiper, ultra ferramenta para ajudar nessa história. E daí tem alguém que sabe muito mais que eu sobre isso, que é o meu irmão Alexandre Lima, meu irmão professor de yoga, de meditação, pranayama. Então, ele vai ensinar agora para nós uma respiração, vai falar um pouquinho, vai ensinar para nós uma respiração que vai diretamente ao encontro desse despertar. Então, vou pedir para você abrir o seu microfone, vou colocar o meu em mudo e a palavra é toda sua. Eba!
Bom, em primeiro lugar, bom dia ainda, falta pouquinhos minutos, né, para já ser boa tarde. Então, pessoal, em primeiro lugar, para que a gente comece a entender, a gente precisa primeiro entender um conceito de viveka, como nós chamamos no yoga, que significa literalmente discernimento, separação de uma coisa e da outra, né? Eu gosto de dizer uma dicotomia das coisas, né? Então, nós entendermos certinho como que a respiração ela funciona dentro da separação que é físico, o que é mental, né, o que é consciência, na verdade. Então, há muitos e muitos anos, né, os sábios com S maiúsculo, né, eu estou falando de pessoas assim, iluminadas, né, pessoas sábios realmente com S maiúsculo, eles perceberam lá, há milhares de anos, que a respiração, o bom controle da respiração, estava diretamente conectada à percepção e aos níveis de consciência, a percepção da consciência e dos níveis mentais, né? Como a Aline falou bem no começo, sobre as variações, né? Sobre os picos de atividade mental. Então, a respiração e o bom controle, uma boa administração deste processo que muitas vezes nós deixamos no automático, ele você consegue, a partir do momento que você consegue controlar e administrar melhor a sua respiração, o mesmo acontece com o seu controle mental, tá? Então, em primeiro lugar, a gente deve entender como que é a nossa mente, né? Aqui no Ocidente, nós entendemos a mente como uma única coisa, né? É cérebro, é o que a gente pensa, são as minhas decisões, tudo isso a gente entende como mente, né? E, na verdade, é um pouquinho mais complexo do que isso, mas, basicamente, a gente tem uma parte da nossa mente que é a parte que é a perceptiva, né? Que está diretamente ligada aos nossos órgãos dos sentidos. Então, nós sentimos um cheiro, a nossa mente perceptiva, mesmo que nós não estamos pensando em cheiro agora, mas o seu sentido de respirar está funcionando. Então, você sente um cheiro. Eu estou aqui no quarto, mas eu estou sentindo um cheirinho que está vindo da cozinha de alguém aqui do condomínio. Então, você percebe, a nossa mente perceptiva percebe isso. Depois, eu tenho uma mente discriminativa, que ela pega essa informação percebida e discrimina se é cheiro, se é visão, o que é aquilo. Depois ela passa para uma parte que entra o nosso ego, que é aquilo se agrada ou não agrada, né? Aquilo é bom para mim ou não é bom para mim. Então é um outro hemisfério, é uma outra face da nossa mente, essa questão da referência, né? E onde está o nosso ego, se me agrada ou se me desagrada. E, finalmente, depois disso tudo, a gente tem a nossa memória. Quer dizer, nós percebemos, tiramos algumas referências, julgamos, e aí eu guardo na memória. Tá? Então, aí eu tenho pelo menos 5 aspectos de mente que a gente muitas vezes enxerga como uma coisa só. E a outra coisa é o nosso físico, né? Então, a nossa respiração faz a conexão de um ambiente para outro. Então, nosso aspecto mental e nosso aspecto físico. A gente conseguiria, por exemplo, chegar da rua agora, cheguei do trabalho, super agitado, saí do trabalho, cheio de reunião, peguei um super trânsito, cheguei agora em casa, super agitado, e aí eu vou fazer um exercício de meditação. Será que eu vou conseguir fazer isso? Provavelmente não, porque eu estou num clima de agitação, o meu corpo físico está em alta atividade, e aí eu quero logo passar de um estado, como a Aline falou aí, de atividade mental de gama, e eu já quero passar para uma atividade mental bem sutil. Então, muitas vezes nós somos assim no dia a dia, né? Ao acordar, a gente já desperta com o celular gritando na nossa orelha. A gente acorda praticamente num susto. Onde que está a transição das coisas, né? E hoje, no mundo real, nós perdemos isso, nós não temos mais as transições. Sabe aquela coisa de você acordar devagar, e aí você se espreguiça na cama, sabe? Você vira de um lado e tal. Demora aí um tempo, né, para você... Não é que nem na segunda-feira você acorda às 5 horas da manhã no pulo, né? Então, a gente acaba deixando de lado essas transições, o que é importante. Então,
a nossa respiração, ela vai conectar o estado do nosso corpo físico ao corpo mental. Então, se eu estou bem agitado e já quero passar para uma percepção, por exemplo, num treinamento de meditação ou de despertar da intuição, se eu estou com o meu corpo físico bombando ali, acabei de chegar da academia, não adianta, eu preciso ter um processo de transição de uma coisa para outra, né? Então, esse é um primeiro fator que eu gosto de deixar claro, que a nossa respiração ela vai condicionar o nosso estado mental, fazendo essa conexão do nosso corpo físico com esse estágio mental, né? E isso é bacana a gente observar, por exemplo, com as nossas, de acordo com o clima que a gente está. Por exemplo, nós estamos numa entrevista de emprego. Nós estamos ansiosos, nós estamos ali com a atividade mental bem alta, porque a pessoa está fazendo uma pergunta, você já está pensando em como você vai responder, se o seu cabelo está se está alinhado, se, enfim, uma série de coisas. Então, por mais que você esteja com o corpo físico inerte, muitas vezes, quietinho, a atividade mental está super em funcionamento. Então, e a nossa respiração nessa hora, a gente percebe como que fica a nossa respiração quando nós estamos ansiosos ou quando a gente está nervoso. A nossa respiração, ela é mais ofegante, ela tem mais movimento, o ar entra e o ar sai com mais velocidade. Se nós estamos aqui nos preparando para dormir, nós já estamos quietinhos, a gente está esparramado no sofá lá, à noitezinha, a nossa respiração, como é que ela está nesse momento? Ela está mais devagarzinha, ela está mais controlada. Por quê? Porque o nível mental já está um pouco mais tranquilo, já está um pouco mais sutil. Quando nós estamos lá na academia, fazendo exercício, lá correndo na esteira, a nossa respiração como está? Está ofegante. Ah, Alexandre, mas é porque a gente precisa de mais oxigênio. Sim, mas é porque a atividade mental e a atividade corporal exige isso. Então, para a gente entender, a respiração está conectada totalmente, primeiro, ao nosso corpo e ao estado da nossa mente, mais agitada e mais tranquila. Estamos falando aqui de uma ferramenta para nos ajudar a trazer a nossa mente para um nível mais sutil, um nível mais baixo, para que a gente possa, então, como a Aline bem falou, perceber a intuição. Novamente, eu vou reafirmar, a intuição ela já existe e está aí. Você só não percebe. Por que você não percebe? Porque tem todas essas outras coisas densas acontecendo à sua volta. O seu pensamento está a milhão, o seu corpo está a milhão. A gente não percebe o que está por trás. É a mesma coisa num eclipse. O eclipse está passando lá um planeta na frente do outro, mas o que está atrás ainda está lá. Você só não está vendo, mas ele está lá. Ele só está encoberto por alguma outra coisa, né? E por isso nós não percebemos. Assim é com a nossa intuição. Ela já está lá, você só não percebe porque existe alguma coisa mais densa na frente, entre você e a sua própria intuição. Geralmente, isso que está no meio do caminho é a sua mente. Geralmente, quase 100% dos casos, o que está entre você e a sua intuição é a sua mente. É a sua mente que não está quietinha o suficiente para você perceber a intuição. E aí a gente fala sobre a respiração para auxiliar a você alcançar isso, né? E aí uma dificuldade, como eu vi algumas pessoas perguntaram, mas eu sou muito assim, ou eu sou muito assado. Eu estou cercado de pessoas que são assim, que são muito agitadas e tal, e não sei o quê. E uma coisa que eu falo que eu acho que é uma grande dificuldade é a percepção dos nossos papéis, na verdade. Então, eu sou pai, a maioria de vocês é mãe, é pai e também tem o trabalho, então a gente tem esses papéis, só que muitas vezes nós não saímos do papel, né? Nós assumimos esse papel de mãe e não saímos mais dele. Eu assumo um papel aqui de professor de yoga e eu não saio mais dele. Quando, na verdade, você não é o professor de yoga, você não é a mãe o tempo todo do seu tempo, você é você. E você está mãe, você está professor de yoga, você está enfermeira, você está
administrador de empresa em algum momento do seu dia. Só que a gente precisa saber sair do papel, sabe? Perceber que você está motorista, você não é um motorista nervoso. Você simplesmente está um motorista durante aquele momento em que você está atrás do volante. Então, muitas vezes, a gente não sabe sair do papel. E quando a gente não sabe sair do papel, você continua nesta mesma vibração, nesta mesma identificação. E a gente não consegue. Por mais que a gente vai fazer um monte de exercício respiratório, se a gente continua identificado, auto-identificado com o papel que você exerce em algum momento no seu dia, na sua vida, a gente tem mais dificuldade, tá? Então, a gente precisa sair do papel, e tudo isso que eu estou falando são percepções do que a gente faz ao, por exemplo, praticar um exercício respiratório, como nós vamos fazer agora, né? Então, eu percebo que agora eu procuro estar num estado mais sutil, mais tranquilo. Não vou ficar aqui pensando no trabalho, não vou ficar aqui pensando na panela, ou no meu gatinho que está andando ali, que eu preciso limpar a areia daqui a pouco, ou sei lá, qualquer coisa, né? Então, eu vou sair desses papéis, vou sair do papel de dono de bichinho, vou sair do papel e vou tentar me conectar comigo mesmo. E aí sim, uma vez que eu entendi tudo isso, os papéis, os estados de consciência, aí sim eu consigo aplicar um exercício, porque eu sei aonde que aquele exercício quer me levar. E como é que funciona a respiração, tá, gente? Eu vou falar de 3 técnicazinhas básicas para nós conseguirmos treinar o nosso estado de percepção da consciência, tá? O primeiro deles, nós chamamos de Adhama Pranayama, que é uma respiração livre, porém, você deve perceber as 4 fases do exercício respiratório. Primeira fase do exercício respiratório, inspiração, ou seja, você vai inspirar o ar entra para os seus pulmões. Primeira fase. Segunda fase é a retenção deste ar, ou seja, eu já inspirei, o ar já está para dentro e agora eu tenho a segunda fase que é a retenção deste ar, ok? Simplesmente prendi a respiração por alguns instantes. Terceira fase é a expiração, ou seja, eu coloco o ar para fora, tá? Simplesmente assim, expirou, saiu o ar para fora. E depois a quarta fase é a retenção com os pulmões vazios. Ou seja, eu inspirei, depois eu retive o ar por alguns instantes, depois eu soltei o ar expirando e por alguns instantes também eu fiz uma retenção com os pulmões vazios. Esta técnica, ela prescreve a sua percepção destas 4 fases com o mesmo tempo. Alexandre, como a gente faz isso? Primeiro, você vai se colocar numa posição confortável. Não adianta nada querer praticar o respiratório torto no sofá, segurando alguma coisa e tal, porque, mais uma vez, isso é mais denso. Isso vai chamar a sua atenção. Então, você vai procurar, primeiro, um ambiente que esteja mais controlado, que não esteja com barulhos, um lugar onde você consiga ficar mais tranquilo, sem ninguém lhe importunando, enfim. Você vai, na medida do possível, é claro, né? Eu estou com uma janela aqui do meu lado. Então, eu vou tentar fazer o que está próximo, né? Que eu posso fazer para tentar deixar aquele ambiente mais controlado, tá? Então, eu vou contar mentalmente a mesma quantidade de tempo para todas as fases da respiração. Então, vamos dizer que eu estou começando a fazer esse exercício de respiração. Então, eu vou começar com uma contagem baixa. Não preciso fazer aqui um alto nível de retenção com o ar. Nada disso. É uma respiração normal. A única coisa, e você deve prestar muita atenção nisso, é na percepção da respiração. Eu vou respirar, eu não vou pensar na minha anotação, não vou ficar com a cabeça lá no mundo da lua. Não, eu vou respirar fazendo com que essa respiração é como se você fosse formado apenas pela sua respiração. Então, durante o exercício, você vai respirar como se você fosse a respiração, tá? Então, você vai inspirar, contando mentalmente uma quantidade de tempo. Eu vou sugerir aqui que você conte até 4, tá?
Mais uma vez. Ah, Alexandre, eu não consigo fazer com 4, que eu faço bem devagarzinho. Faz com 2, faz com 3, faz com 10. Você vai se ajustar ao seu nível de fôlego, enfim, como você achar melhor. O lance é, nós vamos definir o mesmo tempo para inspirar, reter o pulmão cheio, depois expirar e depois ficar com os pulmões vazios. Então, eu vou sugerir que nós contemos até 4. Então, a respiração sempre deve ser pelas narinas, nunca pela boca. Alexandre, tenho renite, não sei o que, trite, não sei o que, gripe, que eu tô com o nariz entupido. Ok. Né? Uma vez que você não consegue, está obstruído, não consegue respirar pelo nariz, faz a respiração pela boca. Mas, em via de regra, respiração nasal, ok? Então, você vai se sentar confortável, vai tentar manter as suas costas eretas, o queixo paralelo ao chão, vamos manter o pescoço e a cabeça no mesmo prolongamento da sua coluna. E aí, descansando os braços, não fica com o braço em cima do computador, celular, nada disso. Os braços ficam descansados ou nas coxas. Preferencialmente, vamos virar as palmas das mãos para cima. E aí você pode descansar as mãos sobre as pernas, enfim, como você achar mais confortável. Fazendo a respiração nasal, nós vamos inspirar contando até 4. Olha lá, vamos contar, ó. Depois, com os pulmões cheios, você conta ao mesmo tempo. Conta até 4, prendendo o ar nos pulmões. Depois de contar até 4, vai expirar também contando até 4. Perceba que nós vamos contar o mesmo tempo para todas as fases. Expirei contando até 4. Esvaziou os pulmões? Não inspira. Conta até 4 de novo com os pulmões vazios. Depois disso, eu volto a inspirar, sempre contando até 4. Ou seja, olha aqui, ó, eu vou contar com os dedos e eu vou fazendo a respiração aqui para vocês observarem. Então, eu vou inspirar. Retenho. Expiro. Retenho com os pulmões vazios. E aí eu volto a inspirar, repetindo tudo. Ou seja, eu vou contando mentalmente. Inspiro contando até 4. Retenho contando até 4. Expiro contando até 4 e retenho com os pulmões vazios contando até 4. Entendido? Esta é uma técnica, é a primeira delas. Super fácil. Respira devagar, contando sempre o mesmo tempo. Alexandre, tem que ser 4? Não. Mais uma vez, de acordo com o seu fôlego, com o seu nível de respiração. O importante é fazer uma respiração calma, sutil, perceptiva, ok? Tá? Você vai perceber a sua respiração. Preferencialmente, respiração 100% nasal, 100% pelas narinas. Inspiração e expiração, ok? Alexandre, mais uma vez, quem tiver algum problema respiratório, congestionado o nariz, etc. e tal, faça com a boca. Via de regra, pelo nariz. Sempre, sempre. Qualquer respiração, qualquer exercício respiratório, já se tem como via de regra a respiração nasal. Alexandre, por quê? Nós filtramos o ar pelas narinas. Nós temos cílios nasais. Nós temos um trajeto diferente quando respiramos pelo nariz de quando respiramos pela boca. Quando respiramos pela boca, o ar vai direto para os canais, para os brônquios, para a traqueia. Dessa forma, está sem filtro. Tá? A gente está pegando o ar aqui, ó, da atmosfera e jogando para dentro. As narinas e o trajeto que o ar faz por elas filtram melhor o ar, ok? Na filosofia hindu, eles dizem que comer pelo nariz é tão bizarro quanto respirar pela boca. Só para vocês terem a ideia, né? Então, legal. Falamos da primeira técnica, ok? A segunda técnica, essa eu gosto muito, porque essa exercita muito a questão da consciência e principalmente vai auxiliar na percepção da intuição. Nós chamamos essa respiração de Tamas Pranayama, respiração tamásica. Tá?
Como que funciona isso? É uma respiração livre, sutil, bem suave, tá? Então, o intuito é que você mantenha a respiração a um nível bem baixinho, respirando bem sutilmente, fazendo uma captação de ar mais leve, mais sutil. Como se nós estivéssemos prendendo a respiração e respirando só por um canalzinho bem fino, onde a respiração passa por uma percepção bem leve, bem sutil. Como que funciona? Da mesma forma, nós vamos nos sentar com a coluna bem ereta, vamos nos posicionar na posição confortável, e aí nós vamos respirar novamente apenas pelas narinas, e vamos respirar de forma tão sutil que você não ouça nenhum ruído dela. Então, você vai respirar sem produzir ruído algum, mesmo que seja externo ou interno. Se você prestar bem atenção, respirando, você consegue ouvir internamente o barulho que o seu corpo faz, que o seu sistema respiratório faz ao respirar. O intuito desta respiração é você conseguir neutralizar o ruído. É respirar bem sutilzinho, bem levezinho. Uma dica que eu gosto muito de passar para as pessoas terem uma maior percepção dessa respiração é a seguinte: você vai, quando exercitar esta respiração, você vai fechar os olhos e vai imaginar, olha só, imaginem uma pequena pena que está flutuando aqui, ó, 1 centímetro abaixo das suas narinas. Imagina aqui uma penazinha flutuando. E aí a sua respiração não pode mover sequer uma pluma desta pena. Então vamos lá, vamos exercitar alguns segundos. Ó, coloca aqui, ó, as costas do seu dedo indicador, aqui, ó, no bigodinho. Aqui, ó, logo abaixo das narinas. E respira. Provavelmente você pode sentir o fluxo de ar. Agora imagina, pode tirar o dedinho do nariz agora. Agora imagina uma pequena pena flutuando aqui, ó. Então você deve manter a sua concentração, mantenha aí a visualização desta pequena pena que flutua abaixo do seu nariz. E aí agora a sua inspiração e expiração não pode mover sequer uma pluma desta pena. E você deve manter o fluxo desta respiração. Mantenha. Continue inspirando e expirando, sem mover esta penazinha que está abaixo do nariz. Percebe que a respiração vai ficando cada vez mais sutil. Ah, Alexandre, eu começo a ficar com falta de ar. Lembre-se, a respiração deve ser profunda. Ela só deve ser lenta. Ok? Você deve prestar mais atenção. Nós nunca prestamos atenção na nossa respiração. A gente está respirando no automático o tempo todo. Este exercício, para a gente conseguir, quiçá, perceber a intuição, se você não consegue notar a sua respiração, isso vai ser muito mais difícil. Começa com a percepção da respiração. Ok? Beleza, falei da segunda técnica. Aline, eu estou tomando tempo demais, eu sei, mas eu acho muito legal. E essas três técnicas da respiração, elas, eu diria que elas seriam essenciais para quem quer, de verdade, começar a perceber estes níveis mais sutis. Tá? Então, vou falar da terceira, que essa é eu guardei a terceira por último, não foi em vão, tá bom? Essa respiração, ela vai trabalhar além do fluxo, né, de tudo isso que a gente já falou nessas primeiras duas técnicas. Nós continuamos a trabalhar esse lance da percepção, da sutileza da respiração. Isso é muito importante. Só que essa terceira técnica, ela também vai contribuir para o nosso lado direito do cérebro, que nós vamos trabalhar o lado esquerdo da nossa respiração, a nossa narina esquerda, e com a narina esquerda nós vamos estimular o lado direito do cérebro, né? No caso de trabalhar essa busca pela intuição, por níveis mais sutis de consciência,
nós trabalharmos o lado direito do cérebro, vai auxiliar bastante. Então, essa terceira técnica consiste em nós fazermos a respiração com a narina esquerda. Alexandre, como eu faço isso? Simples. Nós vamos obstruir uma das narinas para manter o fluxo do jeito que a gente quer. Então, como nós vamos fazer? Eu estou falando especificamente de uma técnica de respiração para trabalhar níveis mais sutis na percepção da consciência. Então, vamos lá. Novamente, eu vou me sentar com a coluna ereta, posição confortável. E aí, eu vou, com a minha mão direita, eu vou fazer este mudra, né? Esta posição aqui, ó. Tá? Normalmente, nós unimos polegares e indicadores e colocamos as mãos com as palmas para cima, assim, nos joelhos, para fazer aquela posição para meditar, né? Nesse caso, eu posso fazer esta posição com as mãos só para eu fazer a obstrução das narinas. Algumas pessoas estão fazendo aí, tá certinho. É isso mesmo, tá bom? E aí, com a mão nesta posição aqui, ó, com a mão direita, eu vou obstruir a narina direita aqui, ó. Ah, Alexandre, pode ser com o polegar também? Tem alguns ensinamentos que faz desse jeito aqui, ó. Pode ser também com o polegar, não tem problema. É só uma maneira mais sutil de nós fazermos este processo. Então, eu vou obstruir a narina direita e vou inspirar pela narina esquerda. Então, ó, inspirando. Com os pulmões cheios, eu troco o lado. Eu obstruo a narina esquerda e expiro pela narina direita. Com os pulmões vazios, troco de lado de novo. Inspiro pela esquerda. Troco, expiro pela narina direita. Esvaziou os pulmões, troco, inspiro sempre pela narina esquerda e expiro sempre pela narina direita. Isso é importante, tá, gente? Ó, inspiração, o ar entra pela narina esquerda. O ar sai pela narina direita. Nós estamos estimulando o lado direito do cérebro, ok? Narina esquerda. Ah, Alexandre, mas nós estamos expirando pela narina direita. A gente não vai estar trabalhando o outro lado do cérebro por expirar pela direita? Não. Nós estamos trabalhando a captação do ar, captação do prana, da energia cósmica. Então, eu estou trabalhando essa absorção pela narina esquerda e expulsando o ar pela narina direita. Ok? Vamos fazer mais uma vez aí, ó, só para a gente perceber direitinho, que é ar entrando pela esquerda, saindo pela direita. Ok? Inspira. Expira pela outra narina. Trocou, inspira. Trocou, expira. Ok? 3 técnicas de respiração. Primeira, a contagem do tempo, né? As 4 fases. A segunda, a respiração bem levezinha, sutil, da penazinha flutuante aqui abaixo do nariz. E a terceira técnica, a respiração com a obstrução das narinas, inspirando pela narina esquerda, expirando pela direita. 3 técnicas, gente. Ah, Alexandre, é meio confuso. Como a Aline está gravando, depois vocês podem ouvir de novo. E assim, gente, não tem muito segredo, não tem estalar de dedos, como a Aline mencionou antes. É a prática. Então, se você levar em conta tudo que a gente falou aqui, tudo que eu falei no começo, de você conseguir perceber a distinção entre corpo, mente, a respiração que vai fazer, que vai balizar, na verdade, o estado de consciência entre esses corpos e controlando melhor o seu ambiente de prática, fazendo tudo isso, e aí você aplica esses exercícios da respiração concentrado, consciente, você vai meio que, mais uma vez, né, controlando a respiração, você controla também os impulsos da sua mente.
Então, você vai diminuindo essa atividade mental. Conforme você diminui a atividade mental, você começa a abrir espaço, percebe? Você abre espaço para perceber aquilo que normalmente nós não percebemos. É assim que funciona com a intuição, é assim que funciona para a gente conseguir estados meditativos. Não adianta nada querer fazer, querer perceber a intuição, perceber a meditação, se você está cercado de coisas mais densas. Estou com dor de cabeça, dor aqui, dor ali. Essa dor vai te chamar mais atenção do que a sua percepção da consciência, do algo mais sutil. Então, você deve primeiro fazer essa dicotomia, né? Fazer essa separação de corpo físico e etc. Uma vez que você tenha esse conhecimento, você consegue estabelecer esta relação, aí sim você faz a prática do respiratório mais eficiente, e aí você consegue sim treinar a sua mente a ficar quietinha. Porque, em resumo, é isso. Em resumo, nós estamos querendo treinar a nossa mente para que ela fique quietinha. Nós queremos que a nossa consciência se manifeste através de outros níveis, e não no nosso nível mental, né? A gente está falando de intuição, meditação, uma série de coisas muito bacanas, que a gente não consegue se a mente estiver turbulando, né? Se a mente estiver bagunçando, a gente não consegue nada. Sabe a história da criança bagunceira? E aí você vai dar um pirulito para ela ficar quietinha? Ela pega o pirulito e ela fica bem quietinha ali, ó, né? A nossa mente é assim também. Você fala para a sua mente, fica quieta agora. Ela dá risada de você. Ela vai começar a pensar em um monte de coisas. Então, a gente deve treinar a nossa mente, percebe? Para que gradativamente ela vai te dando mais respostas, ela vai te dando um estágio melhor para a percepção da consciência, tá? É isso. Eu espero que vocês coloquem em prática esses exercícios, façam direitinho. A regularidade, como a Aline falou, é mais do que importante, né? Você fazendo isso uma vez por mês, né, não vai adiantar muito, porque quando você vai fazer já esqueceu de como foi a primeira vez. Então, a regularidade é muito importante. E que vocês tenham muito, muito, muito sucesso nesta prática e em todas as outras que vierem pela frente aí também. Tá bom? Namastê, muito obrigado. Aline, volto a palavra para você aí, tá? Beijo a todos. Muito bem. Então, falamos, né, aí de uma série de técnicas, visualizações, falamos da meditação, falamos do que é o despertar da intuição. Eu finalizo esse curso de hoje dizendo o seguinte, que eu sei que a vida é agitada, eu sei que hoje em dia nós temos tantos e tantos papéis que fica, às vezes, difícil aquietar a mente. Então, eu sei que a vida é agitada, mas pensa que aquietar a mente não é se tornar um sangue de barata, né? Não é, você consegue ter a mente quieta e ser ativa, disposta e fazer tudo o que você precisa fazer. Uma coisa não invalida a outra. E que todos esses exercícios, essa compreensão dessa parte teórica, e esses exercícios de visualização, meditação, respiração, o cristal, tudo isso vai ensinar o seu cérebro a aquietar, porque nós esquecemos, e quando ele aprender o caminho, ele vai equilibrar a sua mente. E é no equilíbrio que a gente vai conseguir diariamente ter uma vida melhor, mais saudável e diariamente escutar a nossa intuição, que está o tempo todo nos dando sinais importantíssimos, sentimentos, pressentimentos, percepções, compreensões de realidades, o tempo todo. Então, por isso que é um treino. Tem que fazer um pouquinho cada dia. Então, lembra que a vida não vai parar de ser agitada. Se esperar a vida parar de ser agitada para começar a despertar a sua intuição,
você corre o risco de não acontecer nunca, você não vai despertar nunca. Então, a agitação vai continuar. O que você vai aprender um caminho que aquieta para, no equilíbrio, escutar a sua intuição. Então, eu vou mandar um e-mail com o vídeo, com essas dicas, com links que facilitarão um estudo até mais profundo, com mais tempo e tranquilidade para vocês fazerem. E eu fico hiper feliz pela oportunidade da gente se juntar nesse tempo tão turbulento. Eu acho que é uma oportunidade única da gente colocar tudo isso em prática. Adorei ver as carinhas novas, adorei ver as carinhas velhas, não que eu jamais falaria isso de vocês, adorei ver as carinhas conhecidas, adorei ver todos vocês. O canal está aberto para dúvidas, sugestões de mais exercícios, enfim, sugestão de livro, enfim, o que vocês quiserem e eu, meu irmão, pudermos fazer, faremos. Meu desejo maior é que realmente, de alguma maneira, tudo que foi dito sirva verdadeiramente para que você seja melhor a cada dia. Gratidão imensa. Gratidão a Andréa, Bruxa Boa, que ajudou com as perguntas, esteve aí o tempo todo a postos para nos ajudar. Teve umas perguntinhas que eu respondi no próprio chat. Gratidão imensa. Como a gente fala na magia, está feito. Beijo grande para todos vocês. Saudade. Isso sim. Tchau, pessoal.